Bora lá. Hoje é dia 11 de maio de 2022, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática do Cefores. Sim? MXJ, JZBW, B de bola, PTO. Deu certo? Tá indo, né? Aí, beleza. Eu vou compartilhar, então, a tela aqui com o exercício. Vamos ter um pouquinho de paciência que meu notebook está daquele jeito. Bom, o problema de hoje é esse. Aline de Souza Silva é filha de Ana Flávia Mendonça e Bruno Prado Antônio. Antônio Garcia Brescancin é sobrinho de Augusto Chebel Machado. Beatriz Abreu Bezerra é madrasta de Beatriz Brajal Varejão. Brenda Batista é avó de Bruna Quilante Azevedo. Caio Ângelo da Silva é tio de Camila Braga Tomé e avô de Carolina Rocha Falvo. Cícero Leão Rufino é neto de Clara Lame, e assim sucessivamente. Ou seja, o nosso cenário para que a gente possa projetar um banco de dados hoje são as pessoas com seus respectivos parentes. Parece complexo, mas é relativamente um exercício relativamente simples. Deixa eu só tentar abrir pela milésima vez aqui uma planilha. Já que cliquei para abrir a planilha aqui umas 387 mil vezes. Deixa eu tentar de novo. Ah, finalmente. Bom, dentro daquilo que a gente vem fazendo, o ponto central do nosso problema é o que eu tenho repetido várias vezes nas nossas aulas o que repete. O que repete, na realidade, é assim, aquela coisa que é uma só e que repete muito, né? Ou seja, você é uma pessoa só, mas você repete muito no aspecto de você tem um vínculo com sua mãe, seu pai, você tem algum tipo de parentesco com seu irmão, com seu primo, com seu tio, com seu avô, com seu bisavô, bisneto, bisavô. Ou seja, você é um só, mas dentro do processo que está proposto aqui, você vai repetir várias vezes, porque você é filho da sua mãe, e irmão do seu irmão, e sobrinho do seu tio, e neto do seu avô. Então, perceba que você é um só, mas dentro do contexto que está posto aqui, se a gente for descrever as pessoas com os seus parentescos, você vai aparecer várias vezes. Então, você é um só, mas repete muito dentro do processo que está proposto. Então, dentro dessa lógica, eu só preciso ver aqui que agora ele abriu 300 Excel. É assim, a gente pede para abrir um, não abre. Pede para abrir o outro, não abre. Aí, de repente, abre 5. Deixa eu só fechar uma aqui. Se a máquina já está lenta, tende a ficar coisa demais aberta aqui. Ai, Excel, vai no seu tempo aí.
Eu vou fazer a proposta de tabelas aqui e depois a gente pega os dados desse próprio exercício e tenta jogar dentro da proposta para a gente ver se realmente fica adequado, se realmente vai atender de forma satisfatória. Até que enfim. Mas ainda está pensando aqui. Outra coisa que vai repetir muito nesse nosso processo é o tipo de parentesco, né? Por exemplo, quantas vezes o parentesco de a pessoa ser mãe de outra, a pessoa ser pai de outra, ser irmão de outro, isso também é uma coisa que vai repetir muito, né? Então, vamos lá, vamos ver se esse Excel resolveu trabalhar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, que é a mais importante de todas, são as pessoas. Excel, me ajuda. Até que enfim. Pessoas. Código. Nome. Vou aumentar o espaço aqui para o nome, porque vou colocar aqui 20. Pronto. E aí, agora eu vou fazer uma proposta que vocês ajudam a melhorar ela, tá? Nós temos as questões aqui de parentesco, ó. Filha, sobrinho, madrasta, avó, irmão, primo, ou seja, tio. É outra coisa que vai repetir muito e que a gente pode isolar também. Avó. Outra possibilidade que nós temos uma possibilidade também de considerar apenas 3 parentescos. Você concorda que se a gente considerar apenas pai, mãe e irmão, a gente consegue deduzir todos os outros parentescos? Se eu sei quem é o pai e a mãe de todo mundo e quem é o irmão de todo mundo, o resto é tudo derivado desses aí, não é? Como é que eu sei quem é o seu avô? É o irmão, é a mãe da sua mãe. Então, se eu guardei quem é mãe, quem é pai de alguém, eu sei que automaticamente... Quer ver? Vamos exercitar isso aqui, né? Exercitar como? Eu vou criar aqui a tabela de parentescos. Se o Excel ajudasse, porque cada vez que eu digito aqui, ele fica 5 horas pensando. Ai, Bill Gates, que vontade que eu tenho de te xingar. Código e nome.
Então, ó, eu vou considerar apenas aqui a título de curiosidade. Pai, mãe, irmão. Vamos ver se essa minha teoria pode vingar. A princípio, eu vou copiar o nome dessa galera aqui, depois a gente volta para fazer especificamente esse caso aí, tá? Vou copiar umas pessoas aqui aleatoriamente. E depois nós vamos definir uns parentescos aqui só para... Aliás, isso que eu estou fazendo aqui a gente não perde. E as pessoas sempre serão as mesmas. A gente só vai ter que estabelecer depois os parentescos deles. Mas antes eu vou fazer uma simulação onde eu vou colocar aqui pai e mãe e irmão aleatoriamente, e aí eu vou te perguntar e você vai ver se você consegue descobrir. Eu nem cheguei a reparar, mas não tem nome repetido não, né? Nenhum nome é repetido, né? Só Beatriz. Só Beatriz, mas aí o sobrenome está diferente, ok. Então, teoricamente, todas as pessoas aqui são diferentes, né? Daniel Alves Muniz. Olha, tem bastante gente. Dá uma diminuída nisso aqui para ganhar espaço. Carmen Vitória Tude Rodrigues. Vou fazer um negócio aqui agora, deixa eu ver se eu vou perder muito tempo. Do jeito que o negócio aqui tá lento. Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Pronto. Arielle Miranda Lopes da Costa. Converter letras para
Vou colocar ela aqui. Arielle está aí. Finalmente, Andressa Veras de Carvalho. Pronto, temos então... (21 pessoas). Então, uma primeira possibilidade é... Eu disse que se a gente só especificar pai, mãe e irmão, nós conseguiríamos deduzir todos os parentescos entre as pessoas. Para fazer esse teste, primeiro eu vou chegar esses parentescos aqui para o canto, para poder, aqui no meio, criar a tabela onde nós conseguiríamos falar quem tem que tipo de parentesco com quem. E aí, eu vou dar um nome para essa tabela de pessoas parentescos. Na falta de criatividade para um nome mais simpático, eu vou dar esse nome aqui. E aí, então, o que está me ocorrendo aqui é que eu nem precisaria falar quem é irmão. Nossa, gente, eu estou pensando nisso aqui agora. Talvez eu nem precise dessa tabela de parentescos. E nem dessa outra tabela aqui, ó. Eu vou tratar uma primeira possibilidade aqui, depois a gente estuda outras alternativas. E aí a gente avalia o grau de eficiência de cada uma delas. Eu estava pensando aqui com os meus botões, e eu estou pensando aqui que se eu pegar todo mundo e para todas as pessoas eu falar quem é a mãe e quem é o pai, o resto está resolvido. Simples assim, ó. Quer ver? Se eu fizer só isso aqui... E aí, eu estou até achando simpático esse exercício de hoje, porque nós podemos discutir alguns aspectos interessantes da computação para esses casos. Então, por exemplo, se eu te falar que a mãe da Aline é a 7. Então, eu estou falando da pessoa 1, que é a Aline. A mãe é a 7. Quem é a mãe da Aline? Beatriz. Quem é o pai da Aline? Cícero. Então, mãe da Aline, Beatriz. Pai da Aline, Cícero. Certo? Olha lá, ó. Aline, quem é o pai? 13, que é o Cícero. Aline, quem é a mãe? 7, que é a Beatriz. Se eu falar que a mãe do Augusto também é a Beatriz, e se eu falar que o pai do Augusto é o Daniel, significa que Aline e Augusto são irmãos por parte de mãe, porém de pais diferentes, certo? E se eu falar que a mãe
da Beatriz é a Arielle e o pai é o 18, começa a ficar interessante. Então, Beatriz, mãe da Beatriz, Arielle é mãe da Beatriz, consequentemente, avó de Aline. Certo? Arielle Miranda Lopes da Costa é mãe de Beatriz. Porque Arielle é a pessoa 20 e aqui consta que a pessoa 20 é mãe de Beatriz. Consequentemente, se é mãe de Beatriz, é avó materna de Augusto e Aline. Então, nesse modelo proposto aqui, eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar essa planilha 1 aqui, vou duplicar ela. Porque eu vou trabalhar nessa hipótese que nós estamos fazendo aqui, e depois nós vamos trabalhar com outras possibilidades e comparar as duas possibilidades. Não sei por que ele não fez a minha cópia. Acho que eu fiz bobagem, provavelmente. Agora ele copiou. Então, eu vou pegar, nessa possibilidade que nós estamos trabalhando agora, eu vou excluir tudo isso aqui, porque nós vamos trabalhar na hipótese de uma tabela única, onde eu simplesmente tenho pessoas, código, nome, pai e mãe. E estamos considerando que a partir do momento que eu sei quem é pai e mãe de alguém, eu consigo deduzir todos os outros graus de parentesco. E aí depois a gente volta aqui, ó, nessa planilha e testa essa outra possibilidade aqui, tá? Bom, então aqui eu já tenho casos de mãe, pai, avó e neto. Avó e avô, né? Porque se a Beatriz é mãe de Augusto e Aline, o 18, que é pai da Beatriz, é avô de Augusto e Aline. Ou seja, o Davi aqui, ó, o Davi é avô de Augusto e de Aline. Então, nós já identificamos os parentescos. Avô, avó, pai e mãe, filhos e irmãos. Esses parentescos todos já estão registrados aqui. Bom, vamos ver o caso de tios. Então, eu tenho aqui, ó, que o Augusto e a Aline, Augusto e Aline são irmãos. Então, se a Aline é mãe de alguém, automaticamente esse alguém é sobrinho de Augusto, por parte de mãe. Então, se eu pegar a Aline e colocar ela como mãe do Caio, a Aline é 1. Ó. Então, o Caio, que é filho da Aline, tem como tio o Augusto. Augusto, que é irmão de Aline, automaticamente será tio por parte de mãe de Caio. Bom, a princípio, eu estou achando essa proposta bem simpática, porque com ela nós já conseguimos identificar os parentescos: pai, mãe, filho, irmão, tio, tia, avô. Quais os outros parentescos nós podemos acrescentar? Neto. A questão de ser neto também é simples, porque, olha só, vamos pegar aqui, ó, nós vimos que o Caio, que é filho da Aline, é neto da Beatriz, que, por suas vezes, é bisneto de Arielle. Então,
A questão de ser mãe, vó, bisavó, aí eu já nem sei, trisavó, tataravó, tataravó. Então, aqui, essa proposta contempla essa situação. Contempla a situação de irmãos, consequentemente, filhos. Então, esse modelo aqui, aparentemente, me parece ser eficiente o suficiente para mostrar todos os parentes que estão cadastrados dentro de um banco de dados. Para a gente ter essa certeza, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui e vou pegar. Vou tentar até deixar as duas coisas aqui, uma do lado da outra, para a gente não ter que ficar mudando de tela. Essa aqui é a proposta. Esse aqui é o exercício. Se eu conseguir pôr um do lado do outro, a gente consegue avaliar os dois aqui. Eu posso até aumentar esse cara aqui. Ah, ele estoura aqui, né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Aline da Silva Souza, que é essa primeira menina aqui, é filha de Ana Flávia Mendonça, que é essa daqui. Então, coloco o 2 aqui. Então, olha só, quem é a mãe de Aline? Ana Flávia Mendonça. E o pai é Bruno Prado Antônio. Então, o pai é o 3. Certo? Vamos seguir no raciocínio aqui. Antônio Garcia é sobrinho de Augusto Chebel Machado. Esse aqui, eu não consigo registrar se ele é sobrinho ou não. Porque, o que é sobrinho? É do padrinho, né? Sobrinho? Ah, é do tio, desculpa. Padrinho é o que mesmo? Afilhado. Afilhado, é. Esse tipo de exercício deixa a gente tontinho. Daqui a pouquinho que eu tô te falar. Quiser, primo de Pedro, que é irmão de João, que é mãe de Maria e tio de Rafael, aí você já travou no meio do caminho, você já perde o fio da meada. Tá. Então, aqui, ó, para mim falar, nessa proposta aqui, para mim falar que Antônio é sobrinho de Augusto, eu preciso saber quem é pai e mãe de Augusto, quem são os irmãos dele, para depois conseguir fazer essa amarração. Então, olha só, essa proposta aqui, ó, que nós colocamos, essa primeira proposta, ela consegue fazer todos os parentescos desde que você saiba quem é o pai e mãe de todo mundo. Se não, não consigo. Se eu precisar saber só se o Antônio é sobrinho do Augusto, eu não consigo. Porque, na realidade, nessa primeira proposta aqui, a gente está trabalhando com só pai e mãe. Então, via parentescos pai e mãe, a gente define toda a árvore genealógica de uma pessoa, né? Se pega você, pega seu pai e sua mãe e vai puxando para cima o pai e mãe de todo mundo que está envolvido, a gente consegue construir essa árvore completa. Mas, na proposta do exercício, essa primeira solução nossa aqui não vai bater, porque eu não tenho como falar que o Antônio é sobrinho do Augusto sem saber quem é pai e mãe de alguém. Certo? Então, para melhorar, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo organizar isso de uma forma melhor. Quebra automática de linha. Deixa eu tentar colocar num bloco de notas, porque com a quebra de linha eu consigo ocupar menos espaço aqui do lado direito. E ocupando menos espaço aqui do lado direito, eu consigo aumentar aqui a minha planilha
E vamos, então, à segunda proposta, que na realidade era a primeira que nós estávamos construindo, onde a ideia inicial era simplesmente ter as pessoas, os seus parentescos, e depois fazer uma relação entre os dois. Deixa eu ver o que eu consigo aqui melhorar. Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui pessoa. Caramba. Pessoa. Parente. Parentesco. Pronto. Essa é uma outra proposta. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, essa é uma outra proposta. Pessoa, parente, parentesco. Vai ficar tudo bonitinho, deixa eu colocar aqui negrito também. Nessa outra proposta, nós vamos colocar aqui todos os tipos de parentescos que nós temos lá do exercício, ó. Filho, 5, sobrinho, aqui fala de sobrinho, madrasta. Aí, ó, madrasta a gente não consegue. Naquela primeira proposta aqui, ó, mesmo que eu tenha pai e mãe de todo mundo, eu não sei quem é madrasta. Madrasta eu não consigo definir. Hã? Mesmo assim, como é que você sabe se é madrasta? Só se a pessoa separou e casou com o outro. E aí, nessa primeira proposta aqui, a gente não consegue registrar isso. A gente teria que criar um outro mecanismo para completar. Né? Você colocou daquela primeira vez, tipo assim, que tinha 2 irmãos, sabe? Filho de mãe. Ah! E o pai pode ser padrasto. Entendi, mas como a gente não tem a data, a gente não vai saber. Eu vou até voltar essa situação aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto com Ctrl Z aqui. Não. Eu vou voltar com... Eu queria voltar com Ctrl Z só nessa, não tem jeito, ó. Porque aqui a gente sabe que uma pessoa tem um irmão com pais diferentes, por exemplo. Né? Mas dá para deduzir que é padrasto e madrasta? A gente não sabe se está casado, se não está. É difícil, né? Então, nessa proposta aqui, realmente a questão de padrasto e madrasta não dá para deduzir muito. A gente sabe, você tem um irmão por parte de mãe, mas você não sabe se o pai desse irmão está com... Entendeu? Não dá para deduzir. Porque envolve um casamento, né? Então... porque, por exemplo, supondo que o seu pai e a sua mãe separaram, e o seu pai está casado com outra mulher, essa outra mulher é sua madrasta. Então, eu preciso saber que o seu pai está casado com outra mulher. E aqui, nesse sistema, eu só sei quem é seu pai e sua mãe. Então, o parentesco de madrasta e padrasto, nessa proposta que a gente tinha feito aqui, ó, não está contemplado. Né? Já nessa proposta que a gente está trabalhando agora... Eu posso criar uma tabela de casamentos ou de matrimônios. Não, porque aí vai ter uma coluna lá, você tem 3 milhões de pessoas cadastradas e só 5% delas têm um segundo casamento ou coisa do tipo.
E aí você não consegue registrar. A pessoa pode casar, Fábio Júnior, está no 28º casamento. E só uma coluna do lado do Fábio Júnior não resolve. Teria que ser uma outra tabela, entendeu? De matrimônios, onde eu falo que A casou com B em tal data, entendeu? Porque aí sim. Vamos só para a gente completar esse raciocínio, vamos colocar. Enteada, exatamente. Só para completar, vamos trabalhar então. Se a gente fosse tentar melhorar essa primeira proposta, nós teríamos que colocar aqui casamentos, e aí a gente coloca aqui, ó, pessoa, vamos chamar de marido e mulher. Marido, mulher, porque um casamento, a princípio, vamos colocar assim, o marido e a mulher, até porque a gente vai precisar saber depois de padrasto e madrasta, né? Marido, vamos ver como é que nós vamos aprontar isso aqui. E aí nós vamos colocar aqui a data do casamento, o dia que eles casaram. Deixa eu ver aqui. Aí, nessa proposta aqui, a gente começa a saber a questão de madrasto e padrasto. Eu posso falar aqui, por exemplo, que o Bruno casou com a Camila no dia 5/5 de 2018. Aí, o Bruno, o mesmo Bruno, casou com a Brenda em 6/6 de 2020. Presume-se, então, que até esse momento aqui, o Bruno estava casado com a Camila. E aí, dá para você saber, por exemplo, todos os filhos do Bruno, todas as madrastas que ele teve ao longo da vida. Né? Porque eu tenho um histórico de quem casou com quem e quando. Então, se eu tenho um histórico de quem casou com quem, e eu sei quem são os filhos, aliás, para ser mais preciso, eu teria que ter a data de nascimento da pessoa. Porque, às vezes, ela nasceu depois que o pai já tinha separado daquela mulher, então aquela mulher não é madrasta daquela pessoa. Tá vendo? Eu precisaria ter a data de nascimento. Como? Se a gente simplificar isso para o exercício que não pede a data, momento atual, só a terceira coluna ali escrito relacionamento. Vamos tentar fazer isso que você está sugerindo. Aqui você fala? Isso. Então, se ali não tiver algum relacionamento, você vai saber só o último. Só o último. Por exemplo, a Aline está com o Caio. A fila andou. Não é mais o Caio. Agora é o Cristiano. Então, eu não tenho um histórico. Eu só sei quem é o atual. Se for o caso, né, se a gente quiser sempre a situação do momento, aí é uma opção. Porque aí a gente sabe que a Aline, no momento, está com relacionamento com o 17, que é o Cristiano. Consequentemente, se o Cristiano não for o pai dos filhos da Aline, automaticamente é o padrasto do momento. Até a fila andar de novo. Certo? Vamos voltar nessa outra proposta aqui para a gente ver as opções dela. Aqui no caso de madrasta, eu vou colocar sempre as duas possibilidades, porque facilita. Se eu diminuir aqui um pouquinho e diminuir aqui um pouquinho, eu ganho mais espaço. Pronto. Quais são os outros parentescos que tem aqui? Sobrinho nós já vimos.
Madrasta já vimos. Avó. Avó. Avô. Tio e tia. Primo e prima. Aqui era mais fácil eu ter colocado assim, né? Tio ou tia. Enteado, né? Irmão nós já colocamos, já, né? 10. É enteado, assim? Ou é em? É com I ou com A? Com E. Enteado, é isso mesmo, tá certo? Irmão nós já colocamos, primo já foi, tio já foi, prima já foi, avó já foi. Agora, nós temos condições aqui de representar qualquer tipo de parentesco. Sejam parentescos de sangue ou não, né? Então, vamos começar. Aline é filha de Ana Flávia. Então, a pessoa Aline tem o parentesco de ser filho. Peraí que eu fiz errado aqui. Aline com Ana Flávia. Parentesco filha. 4. Então, nós temos pessoa 1, que é a Aline. Qual que é o parente da Aline? O parente da Aline é a Ana Flávia. Qual que é o parentesco? Filho. Então, Ana Flávia, que é o 2, é filho da Aline, que é o 1. Próximo, Antônio Garcia Brescancin, que é o 4, é sobrinho de Augusto Chebel. Quem é Augusto Chebel? É o 5. E ele é sobrinho. Próximo, Beatriz Abreu Bezerra. Beatriz Abreu Bezerra, que é a 6. Beatriz Brajal, que é 7. Parentesco madrasta, 6. Próximo. Brenda Batista, que é 8. Brenda Batista é Bruna Quilante. Bruna Quilante é 9. É avó, 7. O próximo, o Caio, que é o 10. O Caio, que é o 10, é tio da Camila. Camila Braga Tomé. Camila Braga Tomé é 11. Ele é tio dela, que é o parentesco 8. Mas também o 10, que é o Caio, ele tem um parentesco, ele é avô da Carolina Rocha Falvo, que é o 12. Carolina Falvo Rocha é o 12, e ele é avô dela. O próximo, esse aqui nós acabamos de falar que ele é avô, então agora o próximo é esse aqui. Cícero Leão Rufino. Cícero Leão Rufino é o 13. É neto de Clara Benedetti. Clara Benetti, que é 14. Ele é neto. Neto, cadê? Nós não temos parentesco neto. Então vamos criar agora o 11, que é neto ou neta. Neto de Clara e irmão de Cristiano Vicente. Então, o 13, Cristiano Vicente é o 15. Opa! Eles são irmãos. Irmão é o parentesco 3.
O próximo, Daniel Alves Muniz. Daniel Alves Muniz, que é o 16. Daniela Paiva Guimarães. Daniela Paiva Guimarães, que é o 17. O parentesco é primo, que é 9. Só que o Daniel, ele é tio de Davi. Então, o mesmo Daniel, o Davi, que é o 18, ele é tio. O parentesco tio é o 8. Próximo. Carmen Vitória, que é 19. A Arielle, que é 20. Elas são primas, que é o 9. E a Carmen também é avó da Andressa, que é o 7. Bom, o que foi proposto no exercício, essa solução que a gente viu aqui, ó, ela funciona bem. Ela atende, se a gente for olhar simplesmente da ótica do exercício que foi proposto. Mas eu imagino que vocês já perceberam que nós podemos ter algumas informações repetidas aqui, ó. Porque, vou pegar só um exemplo aqui, ó. 1 e 2. 1 é... Peraí, deixa eu dar um jeito de organizar isso aqui. Ó, eu marquei todos os envolvidos nesse primeiro case aqui, ó. Aline é filho de Ana Flávia. Certo? Consequentemente, eu poderia ter aqui embaixo que o 2 e o 1 é 2. Esse aqui, ele é a mesma coisa desse daqui, só que no parentesco reverso. O que é parentesco reverso? Aline, filho de Ana Flávia. Aqui, Ana Flávia, mãe de Aline. É a mesma coisa. Mas, pela proposta do exercício, no parentesco mãe e filho são diferentes, né? Se a gente for trabalhar todos os parentescos que tem, dependendo da pessoa que você pega, se você quer saber o parentesco dela com outra, se eu quero saber qual que é o parentesco da Ana Flávia com a Aline, o parentesco é mãe. Se eu quero saber qual que é o parentesco da Aline com a Ana Flávia, é filho, né? É o mesmo, mas é outro, né? A vantagem dessa proposta aqui, ó. Vamos fazer um comparativo agora. Nessa proposta aqui, eu tenho limitação de parentescos. Nessa proposta aqui, mesmo considerando com relacionamento, eu só sei aqueles parentescos, digamos, tradicionais. Pai, mãe, filha, tia, primo, irmão, avó. Porque eu preciso de saber quem é pai e mãe para cruzar essas informações, para deduzir esses parentescos tradicionais. Nesse modelo aqui, a questão de parentesco está completamente aberta. Nós podemos criar aqui, podemos considerar, por exemplo, padrinho. Qualquer tipo de relação entre as pessoas que a gente quiser considerar, a gente consegue fazer aqui, ó. E legal que dá até para conseguir aqui colocar, ó, esposa, marido. Olha que legal que ficou essa proposta. Essa proposta ficou tão boa que o que passar pela sua cabeça que você quiser registrar de parentesco, de tipo de relação entre duas pessoas, você cadastra aqui e registra. Então, essa proposta aqui ficou muito simpática.
Agora, qual é a melhor, gente? Depende de qual será a aplicação desse negócio. Se a gente for estabelecer uma aplicação específica, aí nós vamos avaliar as necessidades dessa aplicação e se o nosso modelo contempla essas possibilidades. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fechou, então. Só um aviso, então, fiquem atentos ao grupo de WhatsApp da turma, que o professor William está só esperando uma resposta ali com relação ao transporte para Peirópolis na próxima quarta-feira, e eu devo mandar as orientações para vocês, para saber quem vai poder ir. Tá? Quem não puder, não tem problema, passo uma tarefinha e faz a tarefa de boa, tá? Mas aí eu só preciso saber direitinho qual vai ser o tipo de transporte para passar as orientações para vocês. A minha